ficando de pé como estamos, quero convidá-los a abrirmos a nossa Bíblia, livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, a partir dos versos de número 1 em diante. 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 1 em diante. Enquanto os irmãos localizam o texto bíblico, a Deus eu faço notório a minha gratidão, e juntamente com a gratidão recordo-me que estamos vivenciando promessas feitas por Deus a minha mãe, a mim. Estamos vivenciando porque Deus é fiel. Louvo também a Deus pela vida do presbítero Rafael, pastor desta igreja. Deus continue abençoando sua família, seu ministério. Juntamente com a gratidão a Deus, também a externo ao meu amigo irmão Ronaldo, e com muito carinho tem nos chamado para estarmos adorando ao Senhor nesta noite. E feliz estar revendo rostos conhecidos, nosso irmão pregador Willames, pregadora irmã Beta e os demais irmãos. Também faço notória a minha mãe, não é? A minha intercessora fiel. Queridos, quantos encontraram por bondade, digam amém? Amém. Lemos a palavra de Deus. Houve o homem de Ramataís Ofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra Penina. Penina ela tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló, e estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava a ele porção dos sacrifícios a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Versículo 5 e último diz: porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele a amava. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Amém, irmãos? Quantos podem sentar com os nossos assentos e cooperem conosco o Espírito Santo do Senhor? Queridos e amados irmãos, ao assumir essa tribuna, tenho ciência da grande responsabilidade que é de se estar diante da noiva de Cristo, e tenho certeza que nesta noite o Senhor, Ele recompensará a tua fé por intermédio da disposição que você tem tido de vir adorá-lo. Poderia estar em qualquer lugar, poderia estar em casa, mas ardeu um desejo no teu coração que foi estar presente na casa de oração. Queridos, o livro vai se referir a um período que, após os juízes, cerca de 200 a 300 anos de distância do período dos juízes, a Bíblia vai fazer menção de um homem chamado Elcana. Este homem chamado Elcana, o texto sagrado vai nos dizer que ele morava em Ramataís Ofim, que ficava frente a duas colunas. Ramataís Ofim, queridos, significa duas montanhas que se contemplam.
porque por intermédio dessas duas montanhas, uma à frente da outra, e Eucana morava no centro, morava no meio. Eucana, queridos, o escritor em Samuel, o mesmo que é o autor, vai destacar de forma indireta o perfil de Eucana. Haja vista Eucana, a Bíblia Sagrada vai dizer que a sua linhagem era uma linhagem sacerdotal, pois ele mesmo fazia notório de estar na sua linhagem de levitas. E Eucana tinha um chamado sacerdotal. A Bíblia diz que Eucana, pela boca de Samuel, era o homem de Deus, era o homem cheio do Espírito Santo. Porém, queridos, uma coisa nos chama a atenção, é que apesar de Eucana ser um grande homem de Deus, ser um levita, a Bíblia diz que esse homem ele era polígamo, ou seja, Eucana, apesar de ser um homem de Deus, Eucana tinha duas mulheres. A história sagrada vai nos dizer que Eucana, na sua juventude, historiadores contam que ele vai querer se casar. E a tradição era a seguinte: encontrar uma mulher judeia, a qual lhe proporcionaria filhos, para que o seu nome fosse notório sobre a face da terra. E chegou o dia deste homem Eucana se casar, e a mulher escolhida foi Penina, foi Ana. Só que no intermédio do casamento de Eucana com Ana, algo vai acontecer, e talvez eu imagino com a mente humana que tenha machucado o coração de Eucana, pois está registrado que Eucana sentia um grande amor por Ana. Eucana sentia uma grande paixão pela sua esposa, mas existia naquele tempo uma permissão mosaica, aonde não só os judeus, os israelitas costumavam ter, mas também as demais nações exerciam tal prática. E essa lei dizia o seguinte: que se porventura o homem casasse com uma mulher, e essa mulher fosse estéril, não pudesse gerar filhos, o homem tinha total autonomia de procurar uma outra mulher fora do seu casamento para suceder descendência. E Eucana, seguindo a linhagem, como fez Abraão, como fez Jacó, como fez Davi, Eucana ele vai ter duas mulheres. E o interessante, queridos, é que Eucana ele morava em Ramat Zofi. E o texto sagrado vai nos dizer que ele saía desta cidade e percorria cerca de 20 a 30 quilômetros para Siló, pois apesar de estar em Ramat Zofi, o templo do Senhor estava localizado nas montanhas de Siló. E Eucana entendeu que precisava estar mediante a presença de Deus. E para ganharmos tempo, pois as horas não esperavam, Eucana todos os anos ele reunia as suas esposas, Ana e Penina, reunia os seus filhos, reunia as suas filhas. E imagine comigo o cenário: Eucana percorrendo 20 a 30 quilômetros embaixo de um sol escaldante. Mas ele tinha no seu coração algo que tem em você nessa noite: é que não importava a distância da casa deste homem até o templo do Senhor. Aleluia. Não importava o que ele percorria de distância embaixo de um sol escaldante. Eucana ele tinha no seu coração o desejo de estar na presença de Deus. E eu começo a ver nessa noite o agir de Deus. Quem sabe você tinha outro a fazer nessa noite, outra obrigação.
mas dentro do coração da igreja que está aqui nessa noite, Deus ele viu um desejo, e esse desejo alegrou o coração de Deus. É que ao decorrer do dia de hoje, o meu Deus ele olhou para a tua vida, olhou para a tua história e viu uma luzinha lá no fundo do túnel. Luzinha essa que apesar das dificuldades, apesar das distâncias e ver esses problemas, tu entendeu que o melhor é estar na presença de Deus. Tu entendeu que o melhor é estar desfrutando da presença do Senhor dos Exércitos. E este homem por nome Elcana, ele é um grande exemplo para a tua e para a minha vida nessa noite. Eu começo a pensar que Elcana olha para Penina, olha para Ana, reúne os seus filhos e filhas e diz: olha, não importa a distância, eu vou para o templo do Senhor. Quem sabe alguém que era amigo deste homem diz: mas hoje está um tempo terrível, a distância é enorme, o problema quem sabe está abatendo. Mas daí Elcana daqui a pouco vai elevar os olhos ao céu. Eu imagino ele dizendo: não importa a distância, é melhor estar um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer lugar. E quem sabe eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que o inimigo bratou no teu ouvido e disse: o que é que tu vai fazer na igreja? O que é que tu vai fazer na noite de terça-feira? Aí tu olhou para a cara do inimigo e disse: eu vou glorificar o nome santo de Jesus. O Espírito Santo, teu amigo, ele está aqui nessa noite e te faz lembrar. A tua incapacidade não te impediu de chegar aqui nessa noite. O problema que tu tem passado não te impediu de estar aqui dando glória. A dificuldade não te impediu de estar aqui dizendo que ele é grande. A dificuldade pode estar batendo na canela, mas aqui nessa noite eu prego para o público de adorador. E deixa o problema na caminha, deixa a distância imensa. O adorador que é adorador, mesmo tendo em casa um armário vazio, ele ainda sabe abrir a boca e dar glória. Adorador que é adorador, mediante um problema que esteja enfrentando, ele ainda percorre a distância, vem para a igreja, dobra os seus joelhos e diz: Jesus, eu cheguei, mas eu cheguei para te adorar. Eu cheguei para ouvir a tua voz, eu cheguei para ouvir a tua palavra. E nessa noite eu tenho uma notícia para você: Jesus está no nosso meio, ele está presente na casa, ele está presente na igreja, e ele reúne aqui para te dizer: eu reúno a igreja para dizer que eu amo, para dizer que eu protejo, para dizer que eu não te rejeitei. É que a dificuldade ela tenta te abandonar, tenta te afastar, mas crente que tem compromisso com o céu, ele sai de Ramata e Zopi, ele enfrenta o problema, ele enfrenta a terra cheia, ele enfrenta a terra gastada e chega em Simó para adorar ao nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, ele começa a vir para Siló. Meu Deus, e a Bíblia diz que Ana ela não poderia gerar filhos para Elcana. E quando nós lemos o versículo de número 4 em diante, a Bíblia vai fazer questão de mencionar o porquê que essa mulher não tinha filhos. O porquê que Ana não poderia gerar filhos. E o texto sagrado é bastante enfático, pregadora Beta, que vai nos dizer que o próprio Deus, olha o texto dizendo, foi o próprio Senhor que cerrou a madre de Ana. Aleluia. E a palavra cerrou, vindo dos originais hebraicos, a palavra ela vai ser traduzida e transliterada na língua portuguesa como o Senhor preservou a madre dessa mulher. E uma pergunta se faz notória nessa noite: é que o cenário em Israel, irmãos, era um cenário com
for aos poucos perdendo a vontade de estar indo ao templo para sacrificar a Deus. E mediante um cenário de rejeição a Deus, Deus ele permitiu o cenário da rejeição. Havia falado pela boca dos profetas, havia falado de diversas formas que o povo voltasse para Deus, mas o povo pegava as ordenanças, pegava os alertas e desprezava a palavra de Deus. Queridos, a maior dificuldade e problema para o cristão não é nem sempre quando a queda acontece, quando vem a tona ele cai, ele erra. A maior dificuldade para o cristão é quando ele rejeita a palavra de Deus. É quando ele rejeita o chamado ao arrependimento. Aí Deus ele entendendo o cenário de rejeição ao seu nome. Penina ela estava gerando filho, mas o propósito de Deus não era com Penina, era com Ana. E passaram-se anos. Elcana tinha filhos com Peninas, mas o ventre da Ana estava preservado. Era Deus dizendo: o cenário de Israel vai mudar por intermédio da vida de Ana. O cenário de rejeição, o cenário de rejeição aos sacrifícios, há de nascer o que vai trazer o povo à obediência por intermédio do meu espírito. Deixa a Penina olhar para Ana e zombar porque ela não deu filhos a Elcana. Deixa alguém olhar para esta mulher e dizer: tu é uma desprezada, tu não alcançou a bênção de Deus, tu és uma mulher virtuosa pela parte do homem, mas diante de Deus tu é amaldiçoada. E isso machucava o coração de Ana, mas Deus olhava do céu e bradava ao coração dessa mulher: eu estou preservando o teu ventre porque o que eu tenho na tua vida é maior. Eu estou preservando o teu ventre porque o que eu vou recolher na frente. Plano de homem pode fracassar, mas o plano de Deus ele se concretiza. O cenário pode estar desfavorável, alguém pode estar na torcida dos contras, alguém pode olhar e rejeitar a tua vida, rejeitar a tua história, mas Deus nessa noite brada, presbítero Rafael, dizendo: o cenário da vitória está sendo preservado, o cenário da bênção está sendo preservado, e ele vai se cumprir na tua vida, ele vai se cumprir na tua casa, ele vai se cumprir nos teus sonhos. Nessa noite eu vim pregar para uma igreja que mesmo que o cenário esteja conturbado, ela entende que Deus está dizendo: o cenário da bênção vai chegar. Continua firme, continua obediente, continua com o ministério, porque o cenário da providência de Deus vai chegar na tua vida, o cenário de providência de Deus vai chegar na tua casa. Eita, Espírito Santo de Deus! Glória a Deus! Irmãos, mas algo também vai te chamar a atenção. Você acha que essa esterilidade não machucava Ana? Você acha mesmo que Ana olhava para a Penina, olhava para o seu marido que a amava? Quem sabe essa mulher olhava para si e começava a ter problemas psicológicos? Pense comigo. Você fica no mesmo ambiente que alguém gerava filhos e fazia questão de dizer: Ana, e mais um filho perto aqui. Eu cheguei mais um filho, cadê o teu? Imagine como essa mulher se sentia, irmãos. A dor do desprezo de quem vivia na sua própria casa. A dor da rejeição de quem estava com ela de dia, de noite, de madrugada, à tarde. E apesar de machucar o coração desta mulher, era uma mulher que tinha sonhos, assim como você tem. E passaram-se os anos, Penina continuava gerando, Ana, o seu ventre estava guardado. E chegou o dia de Elcana ir sacrificar a Deus em Siló. E ele vai descendo, vai chegando em Siló. E de acordo com o livro de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16 em diante, era obrigação de todos os judeus, especialmente
especialmente para os levitas e sacerdotes. E pelo menos 3 vezes aos anos para o templo em Siló. Quantos anos? Quantas vezes ao ano? 3. A primeira era a Páscoa. A segunda era as colheitas. E a terceira festa mais importante do povo de Deus era o Pentecostes. Então é 3 vezes ao ano que Elcana se dirigia a Siló para sacrificar a Deus. E ele levava suas esposas, levava seus filhos e filhas. E houve um momento que Elcana está sacrificando a Deus. Eu imagino Penina nesse momento olhando para Ana. Ana vai para o pátio do templo fazer o que ela sabe fazer melhor, irmão Williams. Adorar. Eita glória. Enquanto alguém olhava e dizia: eu tenho, eu posso, eu gero, eu sou. Alguém olhava e dizia: eu não tenho, eu não posso, eu não sou. Mas dentro do meu coração tem um desejo de ser adorador. Os adoradores chegaram aqui nessa noite. Eita Jesus. Glória a Deus. E um certo dia foi um dia diferente para Ana, já estarei encaminhando. E Ana, ela resolve fazer uma oração diferente a Deus. Ela diz: Deus, se o Senhor me der um filho homem. Ana sabia o que queria pedir: um filho homem, um varão. Eu vou oferecê-lo a ti todos os dias da vida dele. E enquanto essa mulher está de joelhos orando, tem alguém observando ela. O sacerdote Eli. E ele começa a prestar atenção na forma que ela adora. Tem aqueles crentes, irmãos, que não vem para a igreja, não adora, não faz nada, mas olha quem está adorando e se incomoda. E Elcana começa a se incomodar com o jeito que essa mulher está orando, falando com Deus. Mas enquanto ele se incomodava, eu via Deus aqui, ó. Atento à oração de Ana. Ei, Deus está atento à tua oração. Glória a Deus. Tu acha mesmo que ele não te ouve nas madrugadas quando tu dobra o teu joelho? Tu acha mesmo que Deus ele não ouve o teu clamor, que tu tem orado ainda hoje mesmo por aquele sonho que parece que é impossível? A questão é que existe algo que antecede a promessa de Deus. Chama-se tempo. E esse tempo é algo que tem machucado o coração de muitos e tem afastado alguém do caminho de Deus. E pregador Paulinho, quando eu falo de tempo, eu vou ver lá no livro onde escreveu um homem sábio chamado Salomão, dizendo que há tempo para todas as coisas. Enquanto alguém dizia: olha, o meu tempo de gerar chegou. E Deus estava dizendo: o tempo dela gerar Samuel, alguém que vai ser profeta, alguém que vai ser sacerdote, alguém que vai ser juiz, está chegando. E nessa noite eu recebo autoridade diante da palavra do meu Deus, mediante o cenário que estamos vivendo em pleno século 21, mediante o cenário que muitos estão rejeitando o sacrifício de louvor a Deus, mediante o cenário de rejeição ao nome santo do Senhor. Deus ele olha para a tua vida nesse momento e ele faz questão de lembrar da tua oração feita lá atrás. E alguém olha para a nossa vida e diz: não vai acontecer. Pode sonhar em pregar, pode sonhar em cantar, pode sonhar em entrar na universidade, não vai dar em nada, não vai nem sair do papel. Mas eu creio num Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, que ele tem contemplado a tua e a minha oração, e ele conforta o nosso coração por intermédio do seu Santo Espírito e pela pessoa bendita do meu amigo Jesus. E ele trata para o coração de quem está crendo nessa noite, dizendo: eu tenho ouvido o teu clamor, tenho ouvido a tua adoração. Não cessa de clamar, não cessa de orar, não cessa de buscar, porque o cenário eu estou preparando, ele vai chegar, e até quem passar correndo vai ter que testemunhar. Aleluia. Deus vai fazer na tua vida é tão grande, é tão lindo, é tão magnificante, que quem passar correndo
Ele ouve a nossa oração, irmãos. Não deixe de orar. Não deixe de clamar. Às vezes as coisas parecem difíceis e as avalanches parecem que vai afundar o nosso barco. E às vezes é o próprio Jesus que nos convida a estar no barco, sabendo que a tempestade vai se levantar. Você acha que ele não sabia que Ana passaria por isso? Mas o mesmo Deus que permite a tempestade e o mar bravio é o mesmo Deus que diz: o teu Samuel vai nascer. Aleluia. A promessa vai chegar. Glória a Deus. Aquilo que tu tem orado, eu creio no nome de Jesus, que há de chegar. Sendo louvável a Deus, vai chegar. E tenha certeza de uma coisa: saia com essa palavra no teu coração. Deixa alguém rejeitar, deixa alguém zombar, deixa alguém desprezar o tempo e a palavra de Deus, mas que nessa noite ele olhe para mim e para você e veja o coração de Ana, que mediante o cenário conturbado, aonde, como é o tema, a lâmpada está quase se apagando, mas Deus, ele olhar para mim e para a tua vida e dizer: eu conto com você nessa geração.